Tá, pessoal, então vamos continuar na matéria. E só uma observação: na última atividade, muitos alunos foram mal, falaram que ficaram com muitas dúvidas, mas não tiraram as dúvidas, tá? Poucos alunos entraram em contato comigo para tirar. Vocês têm o meu WhatsApp para vocês tirarem as dúvidas. Eu deixo mais de uma semana para vocês fazerem as atividades, mas tem aluno que só deixa pro último dia, né? Se é para entregar até quinta-feira, quinta-feira ele vai começar a assistir a aula, e se tiver alguma dúvida não vai dar tempo de tirar, porque, né, eu não atendo os alunos o dia inteiro, de madrugada e quando eles querem, né? É só, vocês têm o meu horário que eu respondo, né? As atividades, as mensagens. Então, vocês têm que se programar para fazer antes, né? Façam as atividades antes. Eu deixo mais de uma semana para vocês fazerem as atividades por causa disso, para vocês assistirem a aula, tirarem as dúvidas, ver, né, as questões, se tem alguma dúvida nas questões, tirar a dúvida comigo. Mas eu tô vendo que muitos não estão fazendo isso. Então, tentem tirar as dúvidas antes e não depois da entrega da atividade, depois que eu divulgar a resposta, né? Não tem sentido tirar dúvida. Então, vamos um novo conteúdo, né? Eletricidade. A gente viu, né, como que calcula o consumo de energia elétrica, foi a última aula. Agora a gente vai ver o conceito básico de magnetismo. E o magnetismo, ele funciona parecido com carga elétrica. E muitos alunos confundem carga elétrica com magnetismo, e não pode, tá? Lembra que a carga elétrica tem carga positiva e negativa, e os ímãs têm polos, né? Um ímã, ele tem o polo norte e polo sul. Vou pegar a caneta. Então, aqui a gente coloca o símbolo N e símbolo S de sul. E ele é parecido com as cargas elétricas, porque vai ter o polo igual que ele repele e o polo diferente que ele atrai. Então, se você tiver um outro ímã aqui e tem o norte desse lado e o sul desse, o norte ele é atraído pelo sul. Se for o contrário, né? Se for norte aqui e norte aqui, ele se repele. Então, é a mesma coisa com as cargas, né? Positivo e positivo se repelem. Os diferentes, eles se atraem. Positivo com negativo, eles se atraem. Então, por conta desse comportamento, e o magnetismo tem muito a ver com a eletricidade, os alunos confundem. Quando a gente fala de carga elétrica positiva e negativa, a gente está falando de eletricidade, de eletrostática. Agora, a gente falar norte e sul, a gente está falando de polos magnéticos do ímã, tá? Então, não confunda uma coisa com outra. Então, agora, o ímã, ele não apenas atrai o polo contrário dele, né? Então, se você pega o sul, ele vai atrair o norte de um ímã, mas ele também atrai outros materiais. Quais outros materiais? O ferro e qualquer material que envolva ferro, né? Não é qualquer metal. Plástico ele também não atrai. Alumínio também não. Ele vai atrair qualquer substância ferromagnética. Aqui tem um ímã, tá? O ímã, ele atrai um clips, que é de aço, que tem ferro nele, tá? Ele também atrai moedas, que é de níquel. Então, níquel também. Esse daqui é a minha aliança, ouro. Ele não atrai, né? Não atrai ouro, tá? Agora, por que que ele atrai níquel e ouro não? Qual é essa propriedade
que não são todos os metais que ele vai atrair. Então, vamos ver. Então, antes disso, se você quebrar um ímã ao meio, o que acontece? Você vai ter outro ímã. E vai ter norte e sul. Então, se você quebrar aqui ao meio, você não vai ter um ímã só com o polo sul e o outro só com o polo norte. Se você quebrar um ímã ao meio, você vai ter dois ímãs que vai ter polo sul e norte, tá? Não tem como separar os polos de um ímã. Diferente de carga elétrica, que tem carga positiva, você pode pôr, né, carga positiva num corpo, carga negativa no outro. No ímã, não. No ímã, sempre vai ter norte e sul, tá? Então, não importa se você quebrar várias vezes esse ímã, sempre vai ter norte e sul. Não importa se você pegar um grãozinho aqui de areia do ímã, né? De areia do ímã é complicado. Do ímã, né? Um grãozinho de ímã, você vai ter o norte e sul. Porque esse componente magnético, ele vem do comportamento dos átomos. O movimento de carga elétrica produz campo magnético. E o átomo tem vibração e ele vai produzir campo magnético. Os elétrons eles se movimentam em torno do núcleo do átomo e eles têm um movimento de rotação também, que a gente chama de spin, é o movimento de rotação do elétron. Então, lembra, é parecido que nem a Terra em torno do Sol. A Terra gira em torno do Sol e gira em torno dela mesma, né? Tem o movimento de translação e o movimento de rotação. O movimento de rotação do elétron a gente chama de spin e isso vai produzir campo magnético. Então, um material que é ferromagnético, ele vai ter o elétron com spin e aqui um elétron girando para um lado, ele vai produzir norte e sul numa direção e girando do outro lado vai ter numa direção oposta. E normalmente os elétrons eles se juntam em pares. Vocês lembram as camadas dos elétrons? Em química, vocês lembram, né? A primeira camada são 2, depois 8, 18, são todos em pares. Por que em pares? Porque um campo magnético do elétron, ele se complementa com o outro, tá? Se você tem materiais que tem um elétron ali sozinho, você vai ter um campo magnético resultante. E quando você tem, por exemplo, num metal, você tem spin dos elétrons, vai ter campo magnético girando em todas as direções, nesse caso aqui. Agora, quando você coloca em contato com um ímã, ele vai organizar ali os spins, né, esses campos eletromagnéticos. E daí, esse clipe vai funcionar como um ímã. Por isso que você pode grudar aqui um ímã com o outro. Então, você consegue fazer com que esse clips funcione como um ímã por causa disso, por causa desse aparelhamento, dessa organização do spin do elétron. Então, quando você pega um material ferromagnético e aproxima ele de um ímã, esse material vai se comportar como um ímã também. Bom, então resumindo, magnetismo, um ímã tem polo norte e sul, os iguais eles se repelem, os diferentes eles se atraem, né? Os polos diferentes eles se atraem. Quando você quebra um ímã, não tem como você separar o norte e o sul, porque isso vem do átomo, né? Intrínseco do átomo, dos elétrons, né? Do spin do elétron, criar esse norte e sul. Então, um material que tem o spin, né? Resultante, um material ferromagnético vai ser atraído pelos metais. E agora a Terra. A Terra, ela possui um campo magnético. Existem várias teorias por que existe um campo magnético. Uma das teorias mais discutidas é de que
no núcleo da Terra possui metais, né, ferro, e esse movimento do ferro produz o campo magnético. O campo magnético da Terra, ele é bem baixo, é diferente de um ímã que atrai aqui uma moeda, né? A gente não tem atração ali na Terra, né? Então, ele tem um campo magnético baixo, mas dá para você sentir esses efeitos, que é o caso da bússola, né? O que é a bússola? A bússola, ela obedece o campo magnético da Terra. A bússola, por aqui, ela tem uma agulha magnética. O que é uma agulha magnética? É um ímã. É um ímã bem fino, bem leve, que pode girar livremente. E quando ele gira livremente, e ele tem que ser bem leve para obedecer o campo magnético, que é baixo, né, da Terra, ele vai obedecer o campo magnético da Terra. Então, aqui na bússola, normalmente o que está em destaque, a ponta em destaque, é o norte. Então, o norte está para essa direção. Tá? Então, a bússola, ela é atraída, o norte da bússola é atraída pelo sul. Lembra que os diferentes que se atraem, né? Então, o norte da bússola aponta para o norte geográfico, e daí começa a confusão entre polo geográfico e polo magnético da Terra. O que é polo geográfico? Polo geográfico é posição, é localização. Então, polo norte geográfico é a posição, é a parte de cima da Terra, é o polo norte. A parte de baixo da Terra, é a localização, né? O polo sul geográfico é a parte de baixo. Isso é a geográfico, localização. Então, a bússola sempre aponta para o norte geográfico, tá? Por quê? Porque a bússola, o norte da bússola é atraído pelo sul. E onde está o polo geográfico, o polo norte geográfico? Está aproximadamente, aquele tá bem exagerado, mas é bem próximo ao polo geográfico, tá? O polo magnético da Terra é bem próximo ao polo geográfico da Terra. Então, o polo sul magnético da Terra está no polo norte geográfico da Terra. Então, o que isso significa? Que o sul da Terra magnético está na parte de cima, né? Tá exatamente o contrário. E o norte magnético, porque a Terra funciona como se fosse um ímã, tem o norte e o sul, tem sempre os dois iguais, tem que sempre existir os dois. O polo norte magnético está na parte de baixo, está no sul geográfico, tá? Existem muitas questões de vestibulares e Enem que vai fazer vocês confundirem isso. Então, o ímã, ele é atraído pelo norte geográfico, ou seja, pelo sul magnético. Porque o norte do ímã é atraído pelo sul magnético. O norte só atrai sul, tá? Então, não confundam isso. Eu vou explicar de novo. O polo norte geográfico da Terra, a localização, a parte de cima da Terra, está o sul magnético da Terra. Por isso que o ímã, aqui, o ímã, ele é sempre atraído pelo sul, tá? E o sul da bússola, ele é atraído para o norte magnético. Agora, qual o problema? É que o polo norte geográfico, a gente chama de polo também, assim como o magnético, né? Nós chamamos de polos, mas não pode confundir o geográfico com o magnético. O geográfico é exatamente o oposto do magnético. Na parte de cima não fica o norte magnético, fica o sul magnético da Terra. Na parte de baixo não fica o sul magnético, fica o norte magnético da Terra. Tá? Então, bom, por enquanto é isso. Na próxima aula a gente vai ver um pouquinho mais sobre magnetismo e indução eletromagnética, tá? Então, lembrem-se de tirar as dúvidas.
Tirem as dúvidas antes de responder as questões, tá? Tentem responder antes da última hora, tá? Tem os alunos de última hora, entrega lá 1h da manhã, 2h da manhã. Entreguem antes, né? Tirem as dúvidas antes, estudem, aprendam, né? Vocês estão ali a um ensino à distância e realmente é difícil, mas vocês precisam se empenhar também, né? Não tem como dar o conteúdo, principalmente de física, sem vocês tirarem dúvida nenhuma. Eu não vou passar o conteúdo tão simples assim para vocês, porque vocês vão precisar desses conteúdos depois. Então, entre em contato, gente. Boa semana. Tchau, tchau.